o bode expiatório. O ministro Eduardo Pazuello não é brilhante e tem problemas até de caráter, porque ele se entregou ao presidente da República. Talvez porque é militar, achou que tinha que cumprir ordens. O processo de Nuremberg ouviu essa desculpa da maioria dos que sentaram no banco dos réus e foram enforcados depois. Aqui nós não temos pena de morte. Mas, na verdade, todos têm culpa. Brasília, o Congresso principalmente, tem médicos, advogados, empresários, pesquisadores. Gente, deve ter pesquisador, nem que seja de vaca. Mas tem gente de todo tipo lá. E com uma assessoria gigantesca, morando em Brasília e viajando pelo mundo. Será que esse povo não via o que acontecia no resto do mundo? E não acompanhou a evolução da tecnologia? Lógico, quando começou a pandemia, o Covid, todo mundo estava meio perdido. Mas gradativamente, mais de 100 farmacêuticas, laboratórios, anunciaram que estariam trabalhando para criar vacinas, até aqui no Brasil. E as declarações do nosso presidente, algo absurdo, eram coisas patéticas, mostravam nitidamente que o padrinho dele fazia parte do panteão do presidente brasileiro. O que Donald Trump falava, ele reforçava aqui. Mas não dava para aceitar, até mesmo lá nos Estados Unidos. Donald Trump perdeu a eleição por causa disso. Não fosse a pandemia, ele teria sido reeleito com facilidade. Mas a vacina não é perfeita. Não é, nada é perfeito. Não existe remédio perfeito. Exceto, talvez, alguns raros casos aí. Só que a quantidade de pessoas que morrem justifica uma série de riscos. Entre eles, já pré-negociando vacinas. O Brasil é um grande mercado. Eles que nos procurem. É que nem eu dizer, eu como muito pão, o padeiro que me procure. Não é assim, né? O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Precisa de vacina para danar. O Brasil era um desses países. Então, lá em Brasília, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, na minha opinião, falharam demais. E aqui o aplauso à mídia brasileira, mídia comercial. A Rede Globo, por exemplo, se empenhou sistematicamente a favor de uma nova estratégia. A única coisa que eu não gostei deles é essa ênfase no tal de vacina Pfizer. Não é uma vacina para o Brasil, país tropical. Mas tem a Coronavac, a Johnson, Johnson, não? Vai ser ótimo, é uma dose só, se não me engano. E com certeza tem outras. A OMS já tem algumas seleções. Mas se o governo, ao longo do ano passado, início desse ano, não falasse das maravilhas do kit Covid, e tendo um ministro que era da área de suprimentos, de logística, não tivesse errado
com oxigênio, os remédios que são necessários, tudo isso, nós estaríamos em outra situação. Na época eu fiquei até surpreso com a desmobilização dos hospitais de campanha, de emergência. Também a maioria deles foi contratada e construída no lugar errado, de modo errado, né? Dentro de estádio de futebol. Lógico, o pessoal quer jogar futebol, né? Em terrenos caríssimos. Tudo isso poderia ter sido diferente. Se logo no começo, em vez de xingar, falar mal da China, uma comissão do Congresso tivesse ido à China, nem que seja de escafandro, para ver o que os chineses estavam fazendo numa província que tinha mais de 60 milhões de habitantes, para conter a propagação da doença na China, nós teríamos tido, inclusive, correções de leis tolas, como a Lei 866, que é uma piada. Nós precisamos ter consciência de que todos são responsáveis. Que a gente é responsável na medida em que entende, que é consciente. Eu não acredito que o presidente da República quisesse matar 400 mil pessoas. Acho que ele não estava muito bom da cabeça. Não é possível. Ou aquele Ernesto Araújo, ou sei lá quem. Ele estava cercado de um bando de malucos, na minha opinião. Tenho direito a ter essa opinião, não é mesmo? Não é crime contra a segurança nacional. Se for, desculpa. Gênios, esses gênios. É lógico, cara, para chegar a ser ministro de Estado, assim, não é para qualquer um. O fato é que todos erraram. E o ideal seria que essa CPI, que na minha opinião não é necessária, isso é problema do Poder Judiciário, Ministério Público, ver o que houve, cria lá uma comissão de juristas para analisar isso tudo, seria o ideal. O teatrinho está produzindo seus efeitos. A popularidade do presidente está caindo. Também cá para nós, reeleger o Bolsonaro não é uma coisa razoável, né? Ele não estava preparado para ser o presidente do Brasil e tem critérios primitivos, primários. Deve entender muito da malandragem de Brasília, mas não entende do que é governar o Brasil, respeitando o nosso povo, amando o nosso povo, querendo o bem do nosso povo.